Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Já Passei Educação. Sou o professor Arnaldo e essa é a videoaula número 5, se eu não me engano, desse livro aqui, ó, A Disciplina na Escola, né? Alternativas Teóricas e Práticas do professor Júlio Groppa Aquino. Essa é a última videoaula aí que vai falar um pouquinho das perspectivas práticas da disciplina na escola. Vamos à videoaula? Bom, então nessa última parte do livro a gente vai falar algumas perspectivas práticas aí a respeito da indisciplina, certo? Então, nessa perspectiva aí dos caminhos linkados aí pelo Júlio Groppa e os outros autores, a gente tem o seguinte. Na indisciplina, deve-se observar o princípio da regra que, se este não for de justiça, a regra será imoral. E, portanto, a disciplina se torna um sinal de autonomia. Ou seja, gente, a regra ela tem que existir, mas tem que ter um sentido dela existir. E só vai existir se ela for construída coletivamente. E só vai construir coletivamente por meio do diálogo, ou por meio das conferências, por meio da conversa, por meio do diálogo, da manifestação. Se ela existir só por existir, dá a impressão, até para aqueles que não a querem obedecer, que ela está sendo colocada de forma imposta. E aí a forma de querer desobedecer ela se torna evidente. O método de repressão reforça a heteronomia, ou seja, eu só vou obedecer a essa regra porque os outros também estão obedecendo. Quando, na verdade, nós queremos que as pessoas obedeçam às regras por autonomia. Autonomia o que seria? Lá na perspectiva cognitivista. Na perspectiva cognitivista, existem três formas. Existe a anomia, quando a pessoa não obedece às regras, que geralmente acontece quando a criança tem até os seus 2 anos de idade, ela não obedece a regra nenhuma. Aí depois tem a outra fase que é a heteronomia, ela até obedece às regras, mas ela não sabe o porquê, ela obedece porque todo mundo obedece. E na última fase é a fase da autonomia. Ela obedece, ela faz porque as regras existem e existem para o bem de todos, certo? Então o método de repressão reforça a heteronomia. Eu faço porque assim todo mundo faz. Eu não vou dirigir bêbado, porque se eu dirigir bêbado, eu vou levar uma multa. Quando, na verdade, eu não dirijo bêbado, porque se eu dirigir bêbado, eu posso matar alguém e posso matar a mim mesmo. Certo? Se eu não dirijo bêbado, para não matar outras pessoas, para não machucar outras pessoas, isso é autonomia. Porque eu penso no bem coletivo. Se eu não dirijo bêbado para não pegar multa, eu faço por autonomia. Eu faço porque não quero levar multa, porque a maioria das pessoas fazem assim. É esse o princípio da questão da moral, da moralidade nos princípios do cognitivismo. Tá? A liberdade e permissividade reforçam a anomia. Ou seja, quando você tem pais muito permissivos, você forma pessoas que não vão obedecer regra nenhuma. Por isso que aquelas escolas que não têm regras nenhumas, a tendência é formar cidadãos que não formam, que não respeitam a ninguém. O rompimento dessa dicotomia só é possível com a democratização da escola. Ou seja, escolas democráticas. Não pode ser pais nem muito... Não podemos nem ter pais muito autoritários, a escola autoritária não funciona, nem pais muito permissivos, escolas permissivas também não funcionam, mas a gente tem que também ter pais democráticos e escolas democráticas. Só assim que a gente vai ter realmente escolas que vão resultar em alguma coisa. Por isso que eles falam aqui que o rompimento dessa dicotomia só é possível com a democratização das escolas. Como que isso funciona? O professor estabelece com o grupo quais são as regras, ou seja, ou se as regras são estabelecidas, ele revê as regras ou por que as regras acontecem. O coordenador e mediador de grupos não são os donos das regras, pois essa postura é incoerente, incoerente às ideias de respeito e reciprocidade, ou seja, o coordenador e mediador eles são mediadores, eles fazem conjunto isso aí, né? E aí essas coisas são fundamentadas. No capítulo lá seguinte, que é em Disciplina Cotidiana Escolar, a professora Laurizete Ferrego Passos, ela fala que a prática pedagógica deve partir de referenciais ideológicos, morais e sociais desenvolvidos na dinâmica escolar, com a participação de pais, professores, funcionários, diretores, organizações sociais e tudo mais. E é preciso priorizar o processo de construção. Quando você trabalha em escolas que são extremamente organizadas, mas esses processos já são construídos, você perde oportunidades fundamentais, ideológicas e profissionais de construir práticas que fundamentam e instrumentalizam a formação da disciplina e tiram a possibilidade de a disciplina se perpetuar.
Então ela fala que quando você constrói, por mais que esse processo seja contínuo, sai alunos todos os anos, entra alunos todos os anos, você tem a possibilidade dessa construção ser contínua. E aí, no capítulo seguinte, do professor José Sérgio Carvalho, Os Sentidos da Disciplina, Regras e Métodos como Práticas Sociais, ele vai falando sobre as correntes filosóficas. E vai falando sobre várias correntes filosóficas ao longo do capítulo, né? Ele vai falando em correntes, pessoal. Essas correntes que ele vai falando aí é mais uma perspectiva filosófica, né? De como isso ser construído. Mas não é uma coisa que faça muita diferença. Mas o que destaca muito é que a questão da disciplina, que ele pontua que é o conjunto de prescrições ou regras destinadas a manter a boa ordem, né? Que isso é independente da corrente filosófica que se propaga. Que as regras e disciplinas não são só reguladoras, no sentido de permitir ou proibir, mas também constitutivas. Ou seja, tem que ficar evidente que quando a gente tem uma regra, uma ordem, aquilo ali tem que ser feito pelo bem comum. E quando é exemplificada ou posta, ela tem que ser colocada com esse intuito. E muitas das vezes a gente vê que nas dinâmicas das escolas não são feitas dessa maneira. E ter disciplina para realizar algo não significa ser disciplinado para tudo. E não se pode exigir um comportamento padronizado, deve-se ensinar certas maneiras de ensinar, né? Ou seja, a gente tem que explicar que o comportamento padronizado não é também maneiras coerentes, não existe formas especificamente próprias de se comportar para aquilo, né? No capítulo final da Sônia Moreira França, a disciplina como matéria do trabalho ético, ela fala que a disciplina é um sintoma de desvio de comportamento individual por causa da retirada do homem para o mundo privado, né? Então ela fala que a disciplina é um desvio de comportamento. Ela é a primeira pessoa que fala nesse livro sobre o desvio, né? E ela fala que a sala de aula é um local de explicitação da vontade individual diluída no campo político. Ou seja, ela começa a falar que a sala de aula é uma fonte de esse desvio acontecer. E ela fala que o processo educacional, né, é óbvio que vai ter as suas dimensões éticas e políticas aonde esses desvios vão acontecer. E que não basta dizer que 2 mais 2 são 4. Há de avaliar como esse conhecimento imprime uma nova direção em si e no mundo. Ou seja, será que a nossa fonte de postura ética está se materializando de modo que a gente possa perpetuar essas formas de manifestação? Será que a gente não está contrapondo formas de repressão para que essas formas políticas e éticas se manifestem com o aluno? Será que a gente não está sendo muito permissivo ou muito firme com os nossos alunos? Ou será que ele não está vivenciando isso? Ou seja, são muitas formas que isso está acontecendo e a sala de aula está exprimindo isso, né? E essa forma que está acontecendo a gente tem que compartilhar com as famílias. A gente tem que avaliar, né, esse conhecimento e tem que compartilhar com as famílias, com a situação, para que isso realmente aconteça. Ou seja, são vários os caminhos para que a disciplina possa ser analisada, verificada, caminhada, para ser analisada. Mas o ponto principal aqui, que não sei se vocês conseguem perceber, é que a disciplina, ela sai do cume da escola. Não é só a escola que é responsável por isso. A escola, ela retrata uma questão que acontece fora dela, mas a escola, ela tem que ser partilhada as dimensões do que acontece. As regras têm que ser estabelecidas, contratadas, feitas em coletivo pela escola. O professor tem que ter aquela dimensão que ele tem um contrato didático, que ele educar e ensinar faz parte da função dele, só que ele não vai ensinar como na época que os pais que impunham as coisas têm que ser faladas, dialogadas e conversadas em comum acordo. O professor é o mediador, e esse processo tem que ser coletivo, tem que influenciar a parte afetiva, cognitiva, para que todos possam conviver juntos, e isso evidencia muitos outros conhecimentos, além daqueles que são do próprio currículo. São aquelas coisas que evidenciam o aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a ser. E isso evidencia um professor que busca o diálogo, busca a compreensão, busque os alunos entenderem a empatia, busque uma convivência harmônica para viver a convivência em cidadãos em harmonia. Ou seja, requer muitas outras coisas. E isso vai
fundamentando os dois princípios, o psicológico e o sociocultural, para que isso realmente fundamente a formação dos seus alunos, tá certo? Bom, acho que ficou claro aí para vocês. Tem questões lá também na plataforma para vocês estudarem aí, treinarem essas questões aí que caem em concurso. Fico por aqui, mas espero vê-los numa próxima. Até mais, pessoal.